Olá, eu sou Antônio Carlos Souza Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Regra geral, ao longo desses anos todos trabalhando em psiquiatria, 46 anos fazem esse ano, ou mais, considerando o tempo de estudante, estagiário, eu sempre aprendi muito com meus pacientes. Aliás, eu aprendi muito mais com os pacientes, muito mais mesmo, com a vivência com eles, do que, muito além do que a teoria do livro nos dá. E a percepção disso, de que quando o paciente dá voz àquilo que ele sente, ele não só contribui para que nós entendamos melhor o que acontece com ele, como ao mesmo tempo nós ganhamos enormemente nuances que jamais nós veremos em livro nenhum, que é como a pessoa sente aquele sintoma. Como o criador do psicodrama dizia, Moreno, Jacob Levi Moreno, ele dizia que a nossa cabeça não é transparente ao outro. Então, a não ser que nós comuniquemos de algum jeito, verbalizando com expressão corporal, com a mímica, o outro não tem acesso a isso. E o paciente, e essa é uma das funções da gente como psiquiatra, quer traduzir uma sensação, um sentimento, um algo que ele tem, numa palavra, para que possa ser inteligível para nós e que nós possamos devolver para ele como uma orientação, um diagnóstico, como um ponto de vista, como um contexto, ou simplesmente para dizer para ele que nós conseguimos alcançar algo da dimensão subjetiva que ele traz para a gente. Essa tarefa de tradutor, de ajudante de tradutor, né? Ajudar o paciente a traduzir o que sente em palavras, para que nós e eles compreendamos o que acontece, ou pelo menos torne inteligível o que acontece. Nem sempre a gente compreende, mas pode tornar inteligível, pode ser, traduzindo em palavras, nos dá a impressão e a sensação que nós temos um mapa. Não é? Quando nós transformamos algo que nós sentimos em palavras, é como começar uma viagem tendo um roteiro, tendo um mapa, tem algo que nos orienta. E eu sempre aprendi muito com o paciente. Essa semana, aliás, final da semana passada, eu atendi um rapaz que, no decurso da conversa, da anamnese, eu perguntando algumas coisas a ele, ele disse que ele sentia ansiedade e angústia. E aí eu fiquei curioso para perceber qual seria a nuance que ele trazia entre um e outro. E aí ele disse que a angústia para ele era uma sensação de aperto que ele tinha no peito. Aí isso ele chamava de aperto ou de angústia. E eu perguntei, e a ansiedade? Ele disse, não, a ansiedade é meu temor do futuro. É essa sensação que eu tenho de que alguma merda vai acontecer, não sei qual é, mas tenho certeza que vai acontecer. Em realidade, etimologicamente, as duas palavras não são diferentes, elas todas têm a mesma raiz. Né? A raiz anx, em latim, significa aperto. E deu angina, que na medicina clínica e na cardiologia significa aquela dor constrictiva que aperta. Deu angústia e deu ansiedade. Então, a ansiedade e a angústia, etimologicamente, são a mesma coisa. Mas como esse próprio paciente nos disse, dentro da diferença sutil que ele fazia, na prática, no decorrer da conversa, normalmente o paciente ele usa mais a ansiedade para falar dos temores antecipatórios dele. E ele reserva a angústia para algo mais visceral, algo que literalmente aperta ele, né? Aperta o peito dele. Eu lembro que o autor de James Bond, né? Ian Fleming, quando ele tinha angina, que tem a mesma raiz etimológica,
aquela dor constrictiva apertando, e ele chamava a dor da angina de caranguejo de ferro, porque é como se fosse algo apertando. Qualquer pessoa numa situação angustiante, ela se sentirá como se fosse um aperto de um caranguejo de ferro no seu coração. Já que o coração é o símbolo, exatamente porque ele bate mais rápido, é o símbolo maior. Mas essa colocação do meu paciente, tão poeticamente definida assim, nos ajuda a colocar as duas dimensões desse estado de espírito que nós chamamos de ansiedade/angústia. Um é a dimensão cognitiva, a dimensão da antecipação, é o se, né? E se acontecer, e se for isso, e se o mundo acabar, e se eu morrer, e se for aquilo. Esse temor antecipatório que nunca termina, né? Como eu costumo dizer, a palavra se em português cabe tudo, é uma palavra extremamente elástica. Então o se é uma imaginação solta, sempre com uma tonalidade, uma expectação sempre temerosa. E a angústia é a tradução disso no corpo, como a pessoa sente. Seja a contratura muscular, o famoso caranguejo de ferro de Ian Fleming, mas que as pessoas sentem como aperto mesmo. Seja a contração muscular, a tensão muscular, seja por conta da descarga adrenalínica que a pessoa tem, da adrenalina que a pessoa tem, seja pela tensão muscular, aceleração cardíaca, aceleração do ritmo respiratório, né? A respiração fica mais curta, a pessoa ofega, não completa a respiração, porque de uma certa forma o tórax dela está contraído, então não se expande completamente. A sensação sempre é de uma roupa apertada que a pessoa não consegue respirar profundamente. Então as sensações corporais que são geradas pelo estado de ansiedade/angústia, tensão muscular, respiração acelerada, coração acelerado, bexiga mais repleta, a pessoa tem a sensação de que a bexiga está cheia com menos quantidade de urina, se urina toda hora. Todas essas sensações, abalos musculares, contraturas musculares, travamento de mandíbula, famosa, que gera a famosa artrite temporomandibular, né? ATM, que é aqui. A gente lembrar que a musculatura mais potente do corpo humano é exatamente essa musculatura, o masseter, o músculo mastigatório, né? Por isso que nós podemos ver em trapezista sustentando o outro apenas com a mandíbula, apenas com o travamento da mandíbula. E por isso que o travamento aqui, que leva ao desgaste do dente, é tão potente e gera tanto problema de artrite, ou seja, de lesão dessa articulação temporomandibular. Né? Temporo é esse osso aqui, temporal, mandíbula. Enfim, essa separação que o paciente fez entre a dimensão cognitiva da ansiedade e a expressão corporal dela, elas não são dissociadas. Então, quando o paciente diz assim, muitas vezes acontece o paciente dizer, mas que doença danada é nervoso, né, doutor? Dá é tanta coisa. Na realidade, não dá é tanta coisa. A ansiedade e a angústia, elas são isso. São sempre essa dimensão corporal e cognitiva. É sempre a dimensão cognitiva dando uma dúvida desagradável sobre qualquer coisa que aconteça. O céu pode estar azul, meu Deus, e se chover? Mesmo o real estando azul, mas aparece a perspectiva de se chover. E isso se traduz quase como uma certeza, e a vivência do corpo é de que aquela antecipação formulada cognitivamente, o se, ela é vivenciada no corpo como já fosse. Então vem com tensão muscular, tensão da expectação. Qualquer pessoa que esteja aguardando algo de tonalidade não agradável, ela está contraída, ela está, e a pessoa ansiosa / angustiada, o sintoma, a expressão corporal mais nítida dela é a tensão muscular.
Daí porque fisioterapeuta, massoterapeuta sempre se refere a nódulos que a pessoa tem de tensão, porque a contratura muscular é muito potente e a pessoa não percebe, só percebe a expressão dela, que é a dor. Então eu queria hoje falar, a partir desse relato desse paciente, sobre o estado de ansiedade, que é um estado em que, do ponto de vista mental, na paisagem mental, se traduz por uma dúvida negativa sobre o futuro, sobre um temor expectante, sobre uma sensação que, dizendo de uma forma coloquial, de que alguma merda vai acontecer, eu não sei qual é, eu não posso me preparar, mas vai acontecer. E a repercussão corporal disso, que é traduzido pela tensão muscular, pela aceleração cardíaca, pela aceleração da respiração, pela respiração mais curta, por todo esse cortejo de coisas, isso compõe o quadro da ansiedade/angústia. E tudo isso envolvido por um clima de vai acontecer uma coisa ruim. Então, qualquer sintomatologia, uma dor, como hoje pela manhã eu estava conversando com um paciente, uma pessoa que acorde pela manhã com o braço direito aqui dormente ou dolorido, ou com mal, sem poder mover, ele vai dizer que dormiu por cima do braço ou algo assim. Mas se for a sensação de dormência no braço esquerdo, ele vai para uma emergência cardiológica. Por quê? Porque aqui ele sente como dor, aqui ele já expecta que é um infarto, já que supostamente o infarto, muitas vezes, não é supostamente, muitas vezes a dor dele é irradiante. Né? Não é uma dor no braço, é a dor do infarto que se irradia. Mas o que eu quero dizer é que mesmo em dores iguais, sensações iguais de formigamento ou de cãibra no braço, sendo no braço direito, não traduz-se em um si negativo. Sendo no braço esquerdo, com certeza vai se traduzir por um si negativo. E se for um infarto? Então, essa somatória, e obviamente na hora que aparece o se for um infarto, o corpo acompanha essa dimensão cognitiva. Então, o coração acelera porque é uma expectativa temerosa, a respiração se torna mais curta, a sensação de que a respiração não está se completando, que vira o ofego, né? A pessoa ofegar. Por que a pessoa ofega? Porque ela não consegue completar a respiração, porque a musculatura torácica está completamente tensa. Então, esse cortejo de coisas que faz com que estejamos sempre permeados pela ansiedade, quando é que ela se torna patológico? Quando a dimensão dela é incapacitante ou extremamente interferente no dia a dia da pessoa. Quando é que ela se torna contextualizada? Quando ela é proporcional ao que acontece. Mas mesmo sendo proporcional ao que acontece, se ela se tornar incapacitante ou se tornar desconfortável para a pessoa, precisa ser tratada. E o tratamento da ansiedade envolve o reconhecimento dessas duas dimensões. De um lado, a medicação que reduz a expressão física da ansiedade. Do outro, a psicoterapia que ajuda a lidar com a paisagem mental do si duvidoso, do si temeroso, da expectação temerosa do futuro, não sei o que é, mas com certeza é ruim. Espero que haja sido útil para vocês. Tchau.